Essa é a cozinha da maior parada de caminhões do mundo, onde são consumidas 350 mil refeições por ano. A Iowa 80 tem quase 800 mil metros quadrados e é uma das últimas paradas privadas que ainda prosperam nos Estados Unidos. Barbeiros, cinema, lava-jato, quiroprático, dentista e 900 vagas só para carretas atraem milhares de caminhoneiros. É impossível achar um lugar para estacionar em outras paradas, e sempre temos vagas para parar aqui. A maioria das paradas familiares já desapareceu ou mal se mantém. As paradas de caminhões se pareciam com esta, com posto, café e boa hospedagem. A Reed Nyland Corner, em Colo, no Iowa, é uma das últimas paradas que restam do início do século XX. Ela fica onde se cruzam duas das primeiras rodovias interestaduais do país, e antes ligava pequenas cidades como Colo. Elas são vitais para nossa comunidade e estado. Mas quando a rodovia abriu novos caminhos fora de Colo, o antes constante fluxo de viajantes desapareceu. Hoje há um grupo de pessoas da cidade tentando salvá-la. Sem dinheiro, né? Começamos do zero. E como as paradas americanas que eram assim, ficaram assim? Qual é a importância das paradas para o crescente número de caminhoneiros no país? A cozinha do Iowa 80 funciona 24 horas todos os dias do ano. Eu cheguei lá numa sexta-feira, bem no horário de pico da manhã. Durante o preparo dos pedidos de panquecas e rabanadas, toda a comida para o buffet de 15 metros e ainda dezenas de omeletes. É uma baita gritaria entre eles. Parece que estão ensaiando para uma quadrilha. Eles esperam 600 pessoas hoje, então também começam o preparo do almoço e jantar logo pela manhã. Com esse movimento de hoje, temos uns 20 funcionários. O bacon é o primeiro a ser preparado. A gente costuma preparar uns 30 quilos de bacon por dia. Desde sua abertura há 61 anos, o Iowa 80 já serviu 23 milhões de ovos. Os ovos mexidos chegam ainda congelados. Então são descongelados e colocados para cozinhar no vapor. E aí é só misturar com um batedor e servir. O chefe Rick Denny é quem planeja a quantidade de comida de acordo com o dia e a estação. E você é parente desse pessoal aqui? Eu nunca fui da família. Já tentei casar algumas vezes para entrar, mas não me O deixam. restaurante foi aberto pelo meu avô no século passado, sabe? A Cris ainda faz a receita favorita do público, o bolo de carne do seu avô. Ela usa cebola, salsão, alguns temperos e molho de tomate para a base do bolo de carne. Tem 40 quilos de carne moída aqui. Esse prato basicamente leva carne, a mistura secreta e farinha de rosca. Essa batedeira tem quantos anos? 40. É antiga, né? Sim, ela é mais velha que eu. Os chefes dividem as porções desse preparo, que deve durar 2 ou 3 dias. Esse preparo aqui deve ser assado amanhã. A gente assa 2 por dia. É impressionante o que a equipe do Iowa 80 consegue fazer do zero nessa cozinha. Como o molho ranch, com 23 litros de buttermilk, 27 quilos de maionese e 9 pacotes de tempero ranch. Tentamos espalhar bem. A equipe também empana e finaliza todo o frango frito, um dos pratos mais populares. Às 11 da manhã, eles mudam o buffet para o almoço. A maioria das pessoas que param para comer são caminhoneiros, que passam meses na estrada. Eles gostam de poder entrar e comer uma refeição caseira. É duro. Trabalho 11 horas por dia, 70 horas por semana. E paro aqui porque gosto muito da loja e da praça de alimentação. É uma das minhas favoritas. Muitos têm 3 refeições decentes por dia. A gente só consegue uma. Esse é Jerry Linander, que dirige caminhões há quase 50 anos. Eu gosto bastante daqui do Iowa 80. Você pode sentar para comer uma comida caseira mesmo, sabe? Mas eles não têm só comida. Temos um cinema, temos um salão para os motoristas com uma TV grande. Lee Meyer, neta do fundador e terceira geração a trabalhar aqui, nos mostrou tudo. A nossa filosofia é que quando os nossos clientes estão em casa, eles deveriam estar com a família, e não fazendo um monte de coisas como lavar roupa, cortar o cabelo e coisas desse tipo. Eles também têm academia, uma capela e 24 chuveiros. Até um dentista atende aqui. Se um deles tiver alguma emergência no meio da estrada, ele não vai conseguir ir de caminhão e carreta até o consultório do dentista dele no centro da cidade, porque ele nem entra lá.
Eles conseguiram manter aquele clima familiar. Isso aí não existe mais. Você pode lavar o caminhão, dar banho no cachorro ou fazer uma manutenção. É daquelas paradas de caminhoneiro mesmo. Paradas completas são cruciais. Caminhoneiros transportam cerca de 70% das mercadorias americanas, quase 13 trilhões de dólares por ano. O estado do Iowa é líder nacional na produção de milho e ovos, e é cortado por 2 das rodovias interestaduais mais movimentadas. Por isso, os avós dali escolheram esse lugar em 1964. Já tinham iniciado a estrada, então eles sabiam para onde ir. O Iowa 80 foi aberto no auge da maior obra de infraestrutura do país, o Sistema de Rodovias Interestaduais. Pequenas cidades eram cortadas pelas primeiras rodovias nacionais, estreitas e com semáforos. Mas as novas interestaduais desviaram totalmente delas. As 4 pistas das rodovias comportariam mais peso a velocidades mais altas e foram construídas no auge da indústria de caminhões dos Estados Unidos. Nos anos 60, o volume transportado por caminhões começou a se aproximar ao dos trens. Postos de parada foram surgindo nas novas rodovias, e muitos eram pequenos negócios familiares no início. Eu imagino que não era assim quando seu avô começou. Ele era bem pequenininho. O nosso prédio principal da época da abertura literalmente caberia embaixo da cobertura do posto de hoje. Mas redes dessas paradas logo começaram a substituir as familiares. Surgiram grandes nomes como o Flying J em 68 e o TA, ou Truck Stops of America, em 62. Em 81, Pilot e Love's já tinham se tornado grandes redes nacionais e começaram a se devorar. A Pilot comprou a Flying J em 2010, chegando a mais de 550 postos de parada com a fusão. Em 2023, a gigante petrolífera britânica BP comprou a TA, agora Travel Centers of America, por mais de $1 bilhão. Essas grandes redes corporativas que estão devorando as paradas de descanso familiares têm sido um problema enorme mesmo. Aquele lugar onde um caminhoneiro sempre podia parar para tomar um banho e comer uma boa refeição, de repente desapareceu, de um ano para o outro. Aqueles postos de serviço que só atendem os motoristas comuns e os turistas não vão ter muitas das comodidades que um caminhoneiro realmente precisa. Faltam coisas como bicos de combustível maiores que consigam bombear o combustível para abastecer um caminhão grande, por exemplo. O TA, o Love's e o Pilot, eles parecem mais um shopping. Você vai lá neles à noite e não consegue vaga para estacionar e nem para abastecer. O Jerry tem seu próprio caminhão, então pode ir onde quiser para abastecer. Mas a maioria dos motoristas usa uma rede que tenha contratos para comprar combustível mais barato. O Iowa 80 Fuel Center virou uma franquia da TA em 92, mas toda a parada ainda é propriedade familiar. Ao longo das décadas, a parada foi renovada 33 vezes para acompanhar a demanda crescente. Ele foi crescendo e ficando mais cheio com o tempo. Quem decidiu que é o maior posto de parada do mundo? Nós decidimos o que o povo já tinha dito por aí. Quando fazíamos parte da rede Amoco nos anos 70, todo mundo que chegava dizia que este era o maior Amoco do mundo. E isso meio que pegou, e ninguém nunca nem tentou desmentir. Aí você foi lá e colocou 10 placas gigantes dizendo isso. Foi isso mesmo. Mas muitas outras paradas familiares evaporaram quando as redes começaram a dominar. A poucas horas dali, uma das paradas mais antigas do estado luta pela sobrevivência. Era assim que eram os antigos postos de parada. Na virada do século, os Estados Unidos não tinham rodovias cruzando o país. As estradas entre cidades eram horríveis, de terra, sem pavimento e desconectadas. Quando os carros ficaram mais populares, Carl Fisher, que criou o Indianapolis Speedway e Miami Beach, conseguiu financiamento de montadoras para construir a Lincoln Highway em 1913, conectando Nova York a São Francisco. 2 anos depois, foi construída a Jefferson Highway, que ia de Winnipeg, no Canadá, até Nova Orleans. Essas eram 2 das primeiras rodovias para automóveis atravessando os Estados Unidos, e elas se cruzavam em colo. Após suas construções, o país entrou na Primeira Guerra Mundial. Como os trens não atendiam a demanda de transporte para o esforço de guerra sozinhos, precisaram da ajuda de quase 200 mil caminhões. Por isso, no início dos anos 20, o dono desse pedaço de terra abriu um posto de gasolina.
Charlie Reid acabou adicionando cabanas e um café, criando o Reid Nyland Corner. Há quem diga que essa foi a primeira parada de Iowa ao longo da Lincoln Highway. Esta é a famosa Reid Nyland Corner, que funciona há mais de 100 anos. E é verdade que o Johnny Cash já veio aqui? Eu não sei com certeza. Eu só ouvi falar. Scott Burka trabalhou aqui ainda adolescente nos anos 60. Agora o posto tá vazio. Podemos entrar lá e ver muitas das coisas que tinham quando o posto fechou, em 1967. Essa aí deve ser a primeira caixa registradora. Esse negócio aqui é bem interessante. Usavam para autodefesa. Se aparecesse um cliente encrenqueiro para te dar problema, acho que essa aqui era uma arma que você podia usar. Eu lembro que diziam que era uma pata de veado. Pode ser uma pata de porco também, mas se precisar, tem um cacetete. Olha quanto mapa rodoviário. Olha, todos dos anos 60. É interessante que alguns mapas mais antigos têm cidades que não estão mais no mapa. Lembro que naquela época, esse balcão ficava cheio de barras de chocolate. O Charlie Reid adorava dar barras de chocolate para as crianças que entravam. De graça? De graça, sim. O Charlie simplesmente dava. Nossa! Tenho certeza que o Charlie nunca ganhou 1 centavo com os doces. Essa vara era para medir o tanque do carro, porque ainda não existia marcador. Você enfiava isso no tanque e via quantas polegadas de gasolina tinha lá dentro. Quando chegava no finalzinho da vara, já estava mais que na hora de procurar um posto. O Nyland's Café fica bem ao lado. Minha mãe trabalhou aqui entre o final dos anos 50 e início dos 60. E ela cobria o turno da madrugada. Eu me lembro de parar aqui um dia no final dos anos 60 e ficar bravo porque eles aumentaram o preço do sanduíche de carne quente de 75 para 95 centavos. Como se atrevem? Não pode, né? Isso chamava os viajantes famintos e cansados de suas longas jornadas para o oeste. Muitas das receitas do Nyland's Café são feitas há gerações, como essa carne assada temperada só com sal e pimenta. Realmente não há razão para complicar as coisas, sabe? Não é assim que teriam feito quando este prédio foi construído há 100 anos, sabe? Essa carne cozinha por mais de 12 horas. A gente raspa toda essa delícia aqui de cima para finalizar o tempero. Fazer isso ajuda a finalizar o tempero do molho. Todo mundo aqui chama isso de ouro líquido, porque ele é a base do nosso molho. A chefe Jessica McKinney prepara muitos de seus pratos do zero. E o café é famoso pelas tortas caseiras. Para massa, nós usamos gordura vegetal ou uma mistura de banha, farinha de trigo comum e um pouco de água gelada. Acho que era assim que as avós faziam, porque minha receita é antiga e a vovó dizia para sempre enfarinhar a superfície. Quase todas as nossas formas de torta são antiguidades. Por que nunca mudou a receita? Não se mexe em time que está ganhando. Então agora estamos só deixando bonito, garantindo que as laterais fiquem bem erguidas. Depois fazemos as bordas. Sabores criativos como toranja e passas ao rum fazem sucesso. Os chefes batem a carne na mão pro especial do dia, frango empanado. E é bom descontar a raiva na carne? Às vezes sim. Várias vezes. Fazemos isso com os lombinhos também, que eu bato em dobro quando não tô boa. Não sei por que ficam longe de mim quando tô com martelo ou faca. Não sei qual é o problema. Em vez de comprar peito de frango pré-cortado, a Jessica os porciona e bate cada um para manter os custos baixos. O preço do frango mais que dobrou. O preço da carne de vaca mais que dobrou. A carne de porco ficou quase no mesmo preço, no que se refere aos lombos. E o bacon quase dobrou também. E não podemos cobrar muito pela comida, senão o povo não vem porque acha caro. A margem de lucro é baixa. Fora isso, o café não economiza. Em vez de óleo vegetal, eles usam só sebo de boi na fritadeira. Acho que aumentamos os preços só uma vez desde que abrimos. E foram só uns 10 centavos por produto no ano passado. A proprietária Kelsey Reid negociou com um produtor de ovos local para manter os preços. Mas o café não enfrenta só os preços dos alimentos. Eu me lembro da conta de luz de casa há uns 10 anos atrás. E eu pagava só uns $30, sabe? Aqui eu pago $2.400 por mês. E as coisas estão todas bem mais caras. Como você lida com isso sendo a proprietária?
Eu não tenho salário. Primeiro eu garanto o pagamento de todos e se sobrar alguma coisa, vai pra mim. Você já ficou sem tirar nada? O inverno é difícil. É bem fraco. E não é a primeira vez que esse negócio enfrenta dificuldades. Nos anos 60, a rodovia foi desviada para o sul da cidade. E o Rhode Island foi deixado às moscas. Foi igual àqueles filmes sobre a Rota 66, sabe? Lá na parte oeste do país, aconteceu a mesma coisa aqui na época. Aí esses lugares meio que morreram, sabe? Em 67, fecharam o posto de gasolina. Em 95, o café também fechou, e a cidade de Colo assumiu a propriedade, que continha várias construções em total abandono. Os viajantes estavam numa rodovia diferente, então eles nem sabiam que tinha isso aqui. Então essa área toda meio que se perdeu com o passar do tempo, por assim dizer. A cidade arrecadou $1 milhão para restaurá-lo ao seu esplendor dos anos 40. E com essa ajuda, a gente conseguiu voltar a abrir o restaurante, em dezembro de 2003. Mas a última reforma que fizeram foi há mais de 20 anos. Então ele já precisa de outra reforma. Um exemplo são as portas. Essa porta não precisa só de pintura. Até os clássicos letreiros de neon se apagaram. Mas Colo não está lucrando com o Rhode Island Corner, então está abandonando o local. O seguro daqui aumentou. E acho que é também por isso que a cidade não quis mais participar. A Brenda e outros moradores formaram um conselho para tentar salvar o local. Tem o risco de ele desmoronar e virar poeira. E aí eles acabarem vendendo a propriedade por isso. E a gente não quer perder essa história. Ela se lembra de ali ser um ponto de encontro com os amigos nos anos 60. A gente vinha para olhar os meninos. Era um bom passatempo, né? Era sim. Se alguém viesse falar com a gente já saía correndo. Então só olhava. Só olhavam de longe? Sim. Então, a gente queria que a próxima geração também vivesse isso. O conselho quer transformar o posto em museu de novo, reformar o segundo prédio do motel e colocar tudo no Registro Nacional de Lugares Históricos para conseguir subsídios. E sem dinheiro, né? Começamos do absoluto zero. E agora a gente fica esperando doações. Kelsey, que toca o restaurante, diz que se a cidade decidir vender, ela compra o local. Tem dias que é tudo bem frustrante e estressante, mas no geral é bom. Eu gosto das pessoas. Embora às vezes pareça que o café está por um fio, a energia vibrante surge assim que ele se abre. Tudo aqui é muito bom. Voltaremos para mais. Tá, agora me diz, o que eu tenho que pedir? O meu favorito é o hot beef. E tem, um lombinho no pão que é de morrer. É tipo um lanche de frango frito? Você nunca comeu um lombinho? Eu não sou daqui. Peraí, vamos pedir um. Um hot beef completo. Nossa. Pra vocês dividirem. E frango à milanesa especial. Uau! Aqui tá o lombinho com anéis de cebola caseiros e nosso molho da casa. Você não vai comer isso com as mãos, né? Não precisa não, menina. Ah, tá. A gente tá na beira da estrada, mas é limpinho. Eu amo ketchup, então sempre coloco um pouquinho. Gostou? Uhum. Já no primeiro pedaço, parecia que eu tava numa máquina do tempo. Vamos ver quantos molhos. 1, 2, 3. Quanto ketchup tem? Um monte. Eita. E o seu prato tem ketchup em tudo. Ih, menina. Falavam que eu punha até na pizza, mas é mentira. Molho de linguiça, frango à milanesa, batatas e repolho. É como pegar a melhor parte com calda, colocar um sanduíche de frango frito por cima e encher de pimenta. E ele é bem grande, né? E pesado. Aqui, ó, a sua metade. Esse. E foi. E aí? A gente ama um lombinho. Os anéis de cebola foram a melhor coisa da mesa. Muito bom! Tudo aqui é frito no sebo de boi. E nossa, quero até tomar banho nisso. Depois do banquete, provei as famosas tortas do café, como a de noz pecan. O caramelo é bem intenso. Como é que tá o sabor? Tem tempero. Assiste MasterChef, né? Eu amo MasterChef. Rum com passas. Olha isso. Sem miséria.
Adorei o sabor dessas passas quando elas explodem. Mas eu gosto do merengue. Gosto até demais. E mais uma. Isso não é ilegal, Kelsey? Perdemos a Brenda aqui. Já era. Preciso levar isso pra casa. Me dá tudo. O que você colocou aqui? É segredo. É raro achar um lugar desses. Não se vê mais esses restaurantes familiares na estrada. De volta ao Iowa 80, a equipe dali também tenta manter suas raízes. A gente tem um museu aqui que já tem mais de 130 caminhões, o que sempre foi o sonho do meu avô. Infelizmente, ele não conseguiu ver esse museu pronto. Mas a gente continuou o sonho dele e inauguramos em 2008. A mãe e o tio dali comandam a parada. E me conta, como foi crescer aqui? Foi bem legal. A gente tá aqui literalmente desde quando nasceu. Até antes, pra falar a verdade. Então eu praticamente moro aqui. E é divertido, porque eu conheço todo mundo que trabalha aqui há muito tempo. E assim como seus avós, a família dali mantém a parada e o restaurante abertos todos os dias do ano. E dá pra... Obrigada. Pedir de tudo o dia todo, né? Dá sim. São 24 horas, servindo qualquer coisa que você quiser coisa comer. Pra caramba! É um cardápio bem grande, né? Ou seja, dá pra pedir esse café da manhã gigante às 3 da tarde. E você disse que este é o favorito do pessoal. Ah, sim, é o Hungry Man. Muito bom. E comem tudo? Não sei se já vi isso muitas vezes, mas vamos tentar. Acho que dá pra um cara grandão e faminto depois de 10 horas dirigindo. Consigo entender que esse é mesmo o favorito. Acho que gostei mais dessa linguiça aqui. Já as panquecas são feitas com creme doce em vez de buttermilk e têm a quantidade perfeita de acidez e doçura. Essas panquecas são divinas. São tão macias e crocantes. Mesmo com essa calda, ainda tem uma crocancinha. Mas é bem cremosa por dentro. E as panquecas competiam com bolo de carne. Saúde. E com bastante molho. Então vamos brindar. Saúde. Com bolo de carne. Parece aqueles bolos deliciosos que eram feitos pelas nossas mães. Sem brincadeira. Dá até aquele quentinho no coração. A gente sempre vinha aqui aos domingos com os meus avós depois da igreja. Isso aqui é comida caseira pra mim. Esse mesmo espírito comunitário fica claro no Trucker Jamboree anual do Iowa 80, que atrai cerca de 45 mil visitantes a cada verão para o seu enorme estacionamento. Tem Olimpíada de Caminhoneiros e um concurso de beleza para carretas. O Jerry ganhou o Trucker's Choice de 2025 e levou o troféu. Então, no próximo ano, o caminhão do Jerry estará em toda a camiseta, boné e faixa do evento. Você vê as netas estacionando os caminhões na área de concreto? E aí depois, no final do evento, a Délia, que é a mãe delas, também aparece para te parabenizar pelo troféu. Dá pra ver que elas se envolvem de verdade. Da maior parada do mundo a uma das mais antigas de Iowa, está claro que esses lugares têm um significado especial para quem passa a vida ao volante. Pois a vida desses caminhoneiros, que dirigem mais de 400 quilômetros por dia, não é fácil. Às vezes, quem não dirige caminhões não consegue entender o nosso sacrifício. O principal sacrifício é ter que ficar longe da família. Lisa tem 20 anos, 48 estados e 450 milhões de quilômetros na estrada. Era impossível você ver uma mulher dirigindo um caminhão por aí antigamente. E os caras ficam pegando no pé, falando: "Ah, você é mulher. Você não sabe dirigir." E eu dou de 10 a 0 neles. O transporte de longa distância é tão difícil que a taxa de rotatividade de motoristas é enorme. Olha, é cerca de 90%. Eu já vi números de até 150%. A maioria das indústrias do país tem cerca de 13% de rotatividade de funcionários. Quer saber a verdade? Não tá faltando motorista de caminhão nos Estados Unidos, não. O problema tá sendo mesmo a retenção de motoristas. Salário baixo, falta de benefícios e muita falta de respeito. Cerca de 70% dos motoristas profissionais trabalham para empresas transportadoras. Não são todas, mas muitas transportadoras tendem a ver os motoristas quase como descartáveis. Autônomos como a Lisa, que conseguem comprar o próprio caminhão, fazem parte da minoria. Meu painel é digital e eu tenho todos os medidores num tablet. Esse é um dos caminhões mais computadorizados na estrada. Sem banheiro? Sem banheiro. Usa só nas paradas? Sim, por isso eu preciso das paradas. Isso aqui é um armário onde eu posso guardar minha comida seca e outras coisas. E eu tenho esse micro-ondas também.
Aqui embaixo é só espaço onde eu guardo toda a minha maquiagem, meus pincéis, desodorante, todo tipo de coisas de banho. E aqui embaixo tem uma geladeirinha. Essa aqui é a mesa. São filtros dos sonhos. Eu meio que coleciono eles. Bastante coisa. É Uma sim. casa? Basicamente, sim. Uau. Sim, sobre rodas. E é um inferno quando sua casa quebra. Eu tenho a cama de cima, tenho essa cama de baixo, onde os cachorros dormem na cama deles, no pé dessa cama. Esse é o favorito. Nunca fico sozinha. Eles são os meus companheirinhos na estrada. Enquanto alguns motoristas têm companheiros caninos, outros têm copilotos humanos. Preston e sua copiloto fazem turnos de 12 horas. Tô na estrada há 6 meses. Ele já foi representante da Coca-Cola. Em 2020, eu fui confundido com outro cara na rua e levei 10 tiros por engano. E aí levei um tiro na perna, que destruiu tudo do joelho pra baixo. Eu morri no caminho pro hospital. Depois do meu acidente, quando perdi minha perna, eu precisava achar um emprego mais sustentável pra mim, sem depender da perna 24 horas por dia. E como você conseguiu sair disso e pensar em uma nova carreira? Sabe, foi difícil. Tô me recuperando disso ainda até hoje. Eu só mantive o foco e continuei, sabe, seguindo em frente. Sua copiloto, Latoya Blue Howard, o apoiou nisso. Na verdade, perdi meu filho em 2016. Ele foi baleado sem querer pelo melhor amigo. Meu Deus. Ele tinha 17 anos na época, e se estivesse aqui, teria 26 agora. Este era o favorito do meu filho, e eu o carrego para me lembrar dele. E vocês dois se apoiam porque sofreram perdas muito grandes, né? Eles passam semanas dirigindo 24 horas. Um dorme enquanto o outro dirige, e só param para abastecer ou para ir ao banheiro. Vocês se sentem solitários? Solitários? Sim. Mas, quando começo a me sentir assim, já percebo que é hora. É hora de descer do caminhão. É por isso que uma parada com muita coisa para fazer pode ser uma salvação no interior do Iowa. Essas estradas não têm quase nada. Os caminhoneiros são pessoas, e eles querem exatamente o que qualquer um de nós iria querer depois de um longo dia de trabalho. Eles querem uma bebida gelada, querem uma refeição quentinha, querem um banho quente, e querem poder fazer tudo isso num lugar onde possam se sentir seguros. Entre rodovias e o coração dos Estados Unidos, as paradas familiares não servem só para abastecer. Elas movimentam o país. Daqui a 30 ou 40 anos, não vai ter mais nada assim. Um dia vai acabar tudo isso. Talvez acabe até antes. Então a gente tenta manter isso vivo o máximo de tempo possível, sabe? Esse caminhão é literalmente um trem de carga, mas no concreto. Alguns carros aparecem de repente, cortam na nossa frente, fazem gestos obscenos. Nós passamos por tudo. Os caminhoneiros são iguais a todo mundo, sabe? Depois que a cerimônia do Oscar termina, mais de 1.500 convidados famintos sobem para comer. Bem-vindos à terra do Wagyu. O renomado chefe Wolfgang Puck é o responsável por preparar toda a comida. Muitos ficam sem comer nada o dia todo. Elas querem caber dentro do vestido. As roupas são feitas para ficarem bem justas. Mas este não é um simples cardápio de festa qualquer. Os chefes estão se preparando para servir o Wagyu trazido do Japão, caviar e tortinhas recheadas de trufas. Só aqui foram $4.000 em trufas. Nós não vamos poupar nada nessa festa, porque é a festa das festas. Para dar conta de tudo, o Wolfgang trouxe chefes de alto nível de vários lugares, como Istambul e Londres. Juntos, eles vão ter que preparar 30.000 pratos em apenas alguns dias. Quando eles anunciam o melhor diretor, é uma loucura total. Todo mundo começa a gritar. Esse é o 32º ano de Wolfgang servindo o Oscar. E ele está tranquilo no comando. Não precisa ficar sério assim, tá? A segunda-feira vai chegar de qualquer jeito. No esporte eles têm o Super Bowl e a gente tem o Oscar. A gente tem o Oscar. Acompanhamos o Wolfgang Puck nos bastidores para ver como sua equipe serve as maiores estrelas de Hollywood depois do Oscar. Faltam 2 dias para a cerimônia de entrega do Oscar e a cozinha do Dolby Ballroom está funcionando a todo vapor. Hoje a gente começa a produzir toda essa comida maravilhosa, só que nada é cozido hoje exatamente, mas sim preparado. Esse é o chefe Eric Klein.
vice-presidente de catering e braço direito de Wolfgang. Ele começou comigo já faz quantos anos mesmo? Mais de 30 anos, senhor. Mais de 30 anos atrás, ele teve 3 esposas, mas tem mais sorte comigo do que com elas, não é? Pois é. Eu não menti, viu? Eric é um dos 120 chefes que Wolfgang trouxe de várias partes do seu império de restaurantes, que se estende por 7 países. Eu nunca imaginei que um dia ia chegar onde cheguei. Quando eu era criança, tudo o que eu sonhava era sair da casa do meu padrasto e começar algum negócio próprio. Ele e sua equipe executiva começaram a planejar o cardápio de 84 itens há cerca de 3 meses. Eu sei melhor do que qualquer um o que eles comem. Eu faço isso há 40 anos. O cardápio deste ano ficou bem para a última hora, já que o chefe Wolfgang incluiu várias sobremesas austríacas, dessas que não tem como fazer um dia antes. Elas precisam ser feitas na hora, literalmente. E tem muitos pratos novos no menu, como o steak frites de Wagyu. Os chefes só podem fritar as batatas na hora que a festa começa, mas podem adiantar o corte dos bifes. Agora eu vou aparar toda a gordura. Igual ao New York Strip de Wagyu dos Estados Unidos. Este é o Wagyu Miyazaki, enviado do Japão. O Miyazaki conquistou o título máximo no Japão. Assim como temos o Dancing with the Stars aqui, eles têm o campeonato da carne. Este aqui é o famoso marmoreio. Os chefes podem temperar a carne agora, mas vão ter que esperar para selar só no dia do evento. Alguns itens do cardápio voltam todo ano, como as estátuas do Oscar com caviar. Eles vão usar quase 15 quilos de ovas de peixe, que chegam a custar cerca de R$ 175 por grama. A equipe serve a mesma torta de frango com trufas há 25 anos. E o Wolf diz que jamais vai tirá-la do cardápio. Se eu tirar, o mundo e Hollywood acabam. Quando comeu pela primeira vez, a Barbra Streisand falou pro John Travolta: experimenta só essa torta de frango. Pediram mais 3 ou 4. Eles levam 2 dias para fazer o caldo de frango que vai no molho. O molho leva legumes, ervilhas, cenouras e salsão nessas panelas industriais. Os chefes desfiam montanhas de frango à mão, e que também vão ser misturadas com os legumes. Cada um dos 1.200 ramequins recebe a mesma quantidade de recheio da torta. E a gente finaliza a receita com aquele toque especial, raspas de trufa. Daí, no momento em que você abre a torta, você sente na hora aquele arominha da trufa que ficou cozinhando por dentro. Imagina só passar 7 horas sentado no teatro, além do tempo posando no tapete vermelho. No fim da cerimônia, todo mundo só tá pensando em comer isso aqui. Elas são cobertas com massa folhada e pinceladas com ovo. Olha só pra isso. Dá pra ver a cor que a trufa negra libera. A gente consegue servir 1000 delas e todas chegam quentinhas porque ficam completamente seladas com a massa folhada. Apesar da escala dessa operação, a equipe de Wolfgang prepara tudo do zero. Muitas empresas de catering compram as coisas prontas e só esquentam. A gente cozinha exatamente do mesmo jeito que no Spago, no Cut ou em qualquer outro restaurante nosso. Então tudo é cozido na hora. Eles fazem e recheiam 3.000 anholotes de alcachofra, tudo à mão. Durante os dias de preparo, eles também sovam e moldam a massa de 600 pizzas. Desta mistura de farinha, água e manteiga, vão sair 750 pãezinhos para os sliders de Wagyu. A massa está pronta. Agora, o próximo passo é dividir a massa em porções iguais de 35 gramas. Eles também estão medindo e separando as porções de carne à mão. Tudo precisa ser pesado na medida certa, para garantir que a carne e o pão casem perfeitamente e se tornem um só. Não pode ficar mushi-mushi, que é quando fica mole demais e empapado. Olha essa cor como ficou bonita. Estão perfeitos, bem redondos e levinhos. Era exatamente isso o que a gente queria. Para dar conta de todo o caos, Wolfgang conta com uma equipe de várias partes do mundo. Esse outro chefe aqui também é da Áustria. A função dele agora é ralar todo esse queijo parmesão. Sua mão ainda não travou? Só tô treinando. Então tá. Igual o Arnold Schwarzenegger, sabe? Só ralando, só ralando. O chefe especialista em sushi Hiroyuki Fujino veio do Havaí. Há quanto tempo trabalham juntos? Já faz uns 29 anos. Pouca coisa. Ele tinha muito cabelo, era cheio que nem o meu. Sinto que tá faltando uma nacionalidade no seu quadro. A minha. Precisamos de um chefe jamaicano aqui. Eric! Sim, chefe. Tem algum uniforme sobrando? Opa, claro, com certeza. Acho que a moça aqui tá querendo fazer um jerk chicken do jeito que eles fazem no país dela. Ok.
Wolfgang circula pela cozinha dando dicas para os chefes. Sem castanha. Entendido. Precisamos tomar cuidado com quem tem alergia, para não mandar ninguém pro hospital. Dando uma mãozinha. Pode colocar vários juntos. Não tem problema. Não precisa de toda essa rigorosidade. Senão, você nunca vai terminar. E se alguém reclamar, você responde: é assim que tem que ser, tá bom? Tá. E fazendo piadas. E se por acaso você tiver algum problema com o pessoal, pode me chamar, tá? Tá bom. Que eu coloco eles nos eixos. Obrigada. Pode falar. No fim das contas, eu sou como um técnico, como um professor. Mas eu tenho uma equipe incrível que consegue executar as tarefas muito bem. E é isso. Lembra do Phil Jackson como técnico? Ele nunca fez uma cesta de 3 pontos porque sabia que tinha as pessoas certas com ele. Parte do trabalho técnico dele é esse. Ele sempre tem uma colher na mão. Precisa de um pouco mais de sal. Costumam dizer que chefe não come, mas ele tá sempre provando. Primeiro o Oscar, depois a dieta. Eu começo na segunda. É a véspera do domingo do Oscar, e a equipe está começando a acelerar o ritmo. Como é que tá indo esse macarone com queijo? Vê se não vai estragar de novo, tá? Nós estamos usando aqui 18 kg de queijo fontina e 18 kg de queijo mussarela. Depois a gente dá um leve toque apimentado e fica uma delícia. 36 kg de massa. Isso mesmo. Lembro do dia que a Viola Davis experimentou e disse que aquele era o melhor macarone com queijo que ela já tinha comido na vida. Tem mais queijo? Sim. Ótimo, pode botar mais. Eles separam exatamente 60 gramas em cada um dos 1.500 ramequins. Na sala de corte, o chefe Fugino fatia 45 quilos de atum arri, trazido diretamente do Havaí. Esse uni tá bem grande. Esses vão estar no grande brinde de encerramento. Nós vamos abrir eles junto com o Wolf e preparar um belo banquete de ouriço do mar. Ele separa o salmão para o sushi e para um outro clássico em formato de Oscar. A gente defuma o nosso próprio salmão aqui mesmo. A base de biscoito em formato de Oscar é coberta com salmão defumado e creme fraiche. E não é só isso que tem formato de Oscar aqui na cozinha deles. Os confeiteiros também enchem moldes no mesmo formato com chocolate amargo. Eles chegam a usar 7,5 litros de ouro líquido 24 quilates para cobertura. Todos os astros vão para casa com um Oscar na mão. Não quero ninguém com os olhos cheios de lágrimas dizendo que perdeu. Todos são vencedores para nós. A equipe produz 3.500 miniaturas e 25 estátuas grandes. O pessoal da sobremesa tem o maior número de pratos. Eles são responsáveis pela estação de gelato, que é uma novidade este ano. Eles também preparam as madeleines, montam as torres de macaron e enchem as taças de tiramisu. Agora que os italianos chegaram, a gente tá muito bem. Eu acho que aqui é muito parecido com o exército em termos de organização, sabe? Os generais, os capitães e por aí vai. Então acho que o nível de estresse é controlado pelos próprios líderes de cada departamento. Todo esse estresse atinge o ápice no domingo do Oscar. Hoje, eles preparam os pratos que precisam ser servidos frescos, como rolinhos de sushi e espetinhos de frango. Não é uma sobremesa. É um chawanmushi, um creme de ovo japonês tradicional com um caranguejo por cima. As mini porções de wagyu são finalmente grelhadas e colocadas nos pãezinhos. Os bifes vão para a grelha e as bandejas de tortinhas de frango e macarone com queijo saem do forno brilhando. Wolfgang dá o seu selo final de aprovação. Ainda tô me sentindo muito tranquilo. Essa é a hora que a gente coloca tudo junto e faz os ajustes finais. Lá no salão, a equipe começa a montar tudo. A maioria dos pratos é servida em estações, como as sobremesas, com gelato batido na hora. Às 16 horas, a cerimônia tem início, e um silêncio toma conta da cozinha. A maioria dos chefes se reúne em volta de uma TV para assistir. Quando eles anunciam o melhor diretor, é um caos total. Todo mundo começa a gritar, mas eu mando ficarem quietos. Todo mundo vai para suas estações. Um chefe coloca caviar nos Oscars de salmão defumado. O outro raspa trufas. Os pratos são montados a todo vapor. As linhas de montagem espalham o molho e os acompanhamentos na velocidade da luz. Até o Wolfgang vai para a linha. Uma equipe de 325 pessoas a postos para levar as bandejas ao salão. Serviço, por favor. Na saída dos pratos está o filho de Wolfgang, Byron. Mandem o Snake River Farms com chimichurri. Entenderam? Entendido. Põe o dedo polegar no guardanapo para não voar. Isso.
Comecei a trabalhar no Spago Beverly Hills lavando pratos. Eu cheguei muito cedo, mas cheio de ideias aos 12 anos, me apaixonei e me encontrei na mesma paixão do meu pai. No fim das contas, eu acabei tendo o melhor mentor que alguém poderia desejar. Na primeira hora, você fica tenso e com medo de não dar conta. Depois você mesmo começa a desacelerar um pouco, relaxa e percebe que as coisas estão indo bem. E lá vamos nós, participando da maior festa do mundo. Algumas celebridades resolveram trazer a festa para a cozinha. O diretor vencedor do Oscar, Ryan Coogler, passou para agradecer ao Wolf e à equipe. A gente está esperando há meia hora, chefe. Hora extra. Ah, tá. Muito bem. Olha, acho que todo mundo aqui fez um trabalho incrível mesmo. Um brinde e até o próximo ano. Mas quantos anos pela frente? Acho que essa pergunta você tem que fazer para Deus. Quanto tempo ele vai me dar? Eu não vou passar a tocha para ninguém. Pelo contrário, eu vou acabar levando a tocha comigo pro túmulo. Mas se alguém aqui tivesse que pegar essa tocha, o Wolf diz que seria seu filho. Ele é incrível com os convidados, ele é bom na cozinha. Eu tenho orgulho desse legado e quero continuá-lo por pelo menos mais 44 anos. Eu vou fazer exatamente isso. Tenho certeza, porque não existe qualquer outra razão para eu ter vindo a este mundo. E agora, um brinde à próxima geração. Esta é uma das cozinhas que está por trás da prisão mais famosa de Nova York, a Ilha Rikers. Os chefes trabalham 24 horas por dia, preparando as refeições de 3.800 funcionários e detentos. As pessoas inventam até que os próprios presos cozinham a comida. É mentira. Somos nós que cozinhamos. Mas enquanto trabalham, os chefes ficam presos também. Os detentos trabalham ao lado deles na cozinha, lavando louça e empurrando carrinhos. Existe uma distância entre a gente. Não dá pra gente tratar um criminoso como amigo. Pode acontecer uma agressão a qualquer hora. Você tem que estar sempre alerta trabalhando aqui dentro. As facas ficam acorrentadas às máquinas. E as tampas de latas são descartadas direto numa lixeira com grade. A Ilha Rikers faz parte de um dos sistemas prisionais mais caros dos Estados Unidos, mas enfrenta críticas pelas condições e pela qualidade da comida. Entramos na maior cozinha da prisão para ver como milhares de refeições são preparadas e descobrir como chefes, agentes e detentos trabalham juntos por trás dos muros de Rikers. A ilha é um complexo de 10 prédios prisionais e a segunda maior prisão dos Estados Unidos. Ela fica nas águas entre o Bronx e o Queens. Aviões decolam do aeroporto LaGuardia, bem ao lado. O único acesso à ilha é por esta ponte estreita, com quase 1,5 km de extensão. Muitos chefes usam transporte público para chegar ao trabalho, passando por meia dúzia de portões de segurança no caminho até a cozinha. A primeira vez que eu fiquei com medo foi quando ouvi o portão fechar atrás de mim. Essa foi a única vez. Lá dentro, continua parecendo uma prisão. Câmeras por todo lado, todas monitoradas direto da guarita. 8 agentes monitoram as imagens e as portas e revistam todas as entregas atrás de contrabando. A população carcerária não tem permissão de tocar na comida. Eles podem apenas lavar a louça, limpar e empurrar os carrinhos de comida. A maioria dos detentos de Rikers não foi condenada por nenhum crime, só estão aguardando julgamento. Os que estão cumprindo pena foram condenados a 1 ano ou menos. Somente os chefes têm acesso às facas, que ficam acorrentadas a máquinas pesadas. Elas ficam presas às correntes por questão de segurança. Quando precisam mudar de bancada, os chefes chamam um guarda para destravar a faca. É um pouco estranho no começo. A corrente fica encostando na mão da gente, mas depois acostuma. Mas os agentes também ficam de olho em objetos que parecem inofensivos, como tampas, que vão direto para uma lixeira com grade. Tem muitos objetos cortantes aqui, que podem ser usados como arma.
Colheres e conchas de metal precisam ser retiradas de um armário trancado na guarita. Os chefes preparam hoje uma porção grande de bife com pimenta. A comida é muito importante num lugar como esse. Eu gosto de deixar os outros felizes. Eles estão presos, mas ainda são pessoas. Eles cometeram um erro, mas precisam comer. Vai levar? Sim, vou levar já já. Bom dia! Nadine Leach estava presa em Rikers há 17 meses na época das filmagens. Ela era chefe antes de vir para cá, mas só tem permissão para empurrar carrinhos e não pode usar suas habilidades culinárias. Eu queria muito. Eu faria umas coisas bem boas se pudesse cozinhar. Bom dia! Por que você escolheu trabalhar na cozinha em vez de outros lugares? Pelo dinheiro. E também porque eu gosto de servir as pessoas. É um privilégio. Você não pode cometer infrações, se meter em confusão, e é como uma rede de proteção. Bom dia, pessoal. Bom dia! A cidade paga $1,45 por hora aos detentos que trabalham na cozinha, embora o salário mínimo seja de $17. O salário mínimo federal surgiu na década de 30, mas os tribunais decidiram que não se aplica a detentos, pois não são considerados empregados pela legislação trabalhista. O órgão que administra a prisão, estadual, municipal ou federal, define o salário dos detentos que trabalham. O Departamento Correcional de Nova York declarou: o salário de cada função foi determinado por um comitê do DOC, que avaliou o número de custodiados necessários em cada unidade. Outros estados nem pagam. Esse é Reuven Blau, repórter criminal e autor de Rikers, uma história oral. Estudos mostram que se eles saem com algum dinheiro, a transição é muito mais bem-sucedida. E o que você faz com o dinheiro que ganha? Eu guardo porque tenho netos. Assim posso cuidar deles e garantir que não falte nada a eles. Os detentos não são obrigados a trabalhar, mas Nadine bate o ponto todo dia, 56 horas por semana, só para se manter ocupada. Eu não tiro um dia de folga. Mente vazia, oficina do diabo. Na cozinha, os chefes enfrentam outros desafios, incluindo a proibição de certos ingredientes, como sal. O ex-prefeito Michael Bloomberg retirou o sal da dieta de Rikers, como parte de uma iniciativa nutricional de 2014. Os chefes podem usar temperos e caldos para dar sabor, mas os detentos contornam com outros métodos, como usando o tempero do miojo. A gente pega o pacotinho e dá aquele toque especial, ou joga um queijo por cima. Os detentos podem comprar miojo na cantina, uma lojinha para pessoas dentro da prisão. Mas para muitos, a cantina é cara. O pessoal em Rikers não costuma ter muito dinheiro. Então esses trocados fazem toda a diferença para uma família, por exemplo, ou para algum detento. Em 2024, um contrato de $33 milhões sem licitação foi firmado com uma empresa chamada Kifi para abastecer a cantina. O contrato dizia que os preços da cantina deveriam estar alinhados com os das lojas locais. Mas um estudo de Reuven, em 2025, constatou que muitos produtos estavam mais caros do que deveriam. Em nota, o DOC afirmou: os preços praticados são compatíveis com os das lojas de Nova York. Se um produto for caro demais, o departamento pode removê-lo. Para muitos detentos, a cozinha é a única fonte de alimentação. Grande parte chega em latas, incluindo legumes, e congelada, como a carne. A Jamak, de Jersey City, conseguiu um contrato de quase $1,2 milhão para fornecer carne ao DOC. A Creamoland, outra empresa de Jersey, tem um contrato de $673 mil com a cidade para fornecer laticínios às prisões. Muitos galões de leite dela estão em vários mercadinhos. Mesmo trabalhando com ingredientes limitados, os chefes das cozinhas de Rikers ainda precisam alimentar mais de 7.000 pessoas de uma vez. No dia da nossa visita, eles preparavam grandes quantidades de molho tártaro para o peixe do dia seguinte, o bife com pimenta queridinho por lá. É corrido. Tem muitas atividades acontecendo o tempo todo, mas é organizado. Em cada seção da cozinha, todo mundo sabe o seu papel, então tudo flui bem. Mas esta operação fica cada vez mais cara. Um porta-voz do DOC disse que o orçamento anual de alimentação em Rikers era de cerca de $19 milhões. Mas os custos reais deviam subir para cerca de 23 milhões, ou $9 por refeição por cada detento. O Departamento Correcional disse que isso se deve ao custo de vida em Nova York, que é muito mais alto em quase tudo comparado a outros estados. Apesar do preço elevado, Nadine diz que as refeições são uma caixinha de surpresas. O que você acha da comida aqui? Um nojo? Não, depende da refeição. Tipo o chili. Não desce.
Mas o resto é bem razoável. Não tenho do que reclamar. Mesmo que os chefes sejam obrigados a seguir receitas determinadas pela cidade, muitos ainda se orgulham do trabalho. Você acha que a comida que você faz aqui é boa? É boa, se você ama cozinhar. Tudo que você faz tem que vir lá do fundo do coração. Então eu cuido para garantir que os meus cozinheiros deem sempre o melhor deles. Porque alguém vai comer essa comida. No começo, parte da comida em Rikers vinha da própria ilha. Na década de 1920, antes de se tornar uma prisão moderna, a ilha era uma fazenda penal, onde os detentos eram obrigados a cultivar alimentos e criar animais para a prisão e outras instituições de Nova York. Uma refeição podia incluir aspargos, feijão de lima e carne de porco. Quando reinaugurada no início dos anos 1930, Rikers passou a produzir em larga escala. Nos anos 50, além de um galinheiro, havia uma fazenda de 80 hectares que fornecia legumes e uma padaria que produzia 2 milhões de pães por ano. Mas a população crescia e a péssima higiene assolava a prisão. Em 1959, cerca de 100 pessoas passaram mal após comer língua estragada. 40 foram parar no hospital. Na década de 70, o frango grelhado era um favorito, mas os detentos também podiam comer fígado ou carneiro. No início dos anos 70, William Vanden Heuvel, presidente do Conselho de Correição, convidou um crítico gastronômico do New York Times para experimentar a comida das prisões. Ele queria provar o que já sabia. Por que gastamos tanto dinheiro numa comida horrível dessas? Por assim dizer, foi uma jogada de marketing, mas funcionou. E a comida realmente mudou. A qualidade melhorou bastante. Em 80, fiscais passaram a verificar a temperatura dos alimentos. E vieram as costeletas de porco. Nos anos 90, ainda havia uma fazenda e uma padaria. Incluíram cachorro-quente e rabo de boi. O bolo de cenoura fazia muito sucesso no Natal. Na década de 2010, o prefeito Bloomberg liderou uma iniciativa para tornar a comida mais saudável e mais barata. Ele não só reduziu o sal, como também cortou carboidratos e acrescentou mais legumes. A influência de Bloomberg ainda é vista hoje na comida servida nas cubas e carregada nos carrinhos. Tô conferindo o carrinho para ver se colocaram tudo o que precisa estar nele para a refeição de hoje. Cada cuba serve cerca de 25 pessoas. Os homens recebem alguns gramas a mais que as mulheres. As mulheres recebem menos. Menos o quê? Tudo menos. Que absurdo! Eu como muito. Não, mas sempre tem comida suficiente para todo mundo. Acompanhamos os carrinhos até o Rose Singer, a ala feminina. 15 detentas descarregam eles do caminhão, incluindo Nadine. Tô procurando 3. Cadê o 3? 3 leste. Elas separam os carrinhos de acordo com qual das 8 alas cada um vai atender. Os agentes inspecionam os carrinhos em busca de danos. Eles procuram pedaços de plástico quebrado que possam ser usados como arma ou contrabando. É bem melhor prevenir, né? Segurança em primeiro lugar. Venham pra cá. Nadine é uma das detentas autorizadas a entregar os carrinhos nas refeições. Eu acordo feliz todo dia e quero continuar feliz. Esse lugar é como um santuário pra mim. Não sinto que tô presa aqui. Não parece uma cadeia. Parece que tô no meu restaurante servindo as pessoas. Mas aí a realidade bate quando eu volto e fico tipo, tô presa. Mas esse é o meu santuário. Então eu venho aqui pra fugir de todo o resto. Mas mesmo no santuário, ela é revistada antes de sair para fazer uma entrega. É o trabalho delas. Elas têm que fazer isso. Elas estão fazendo o trabalho delas. E eu tô cumprindo a minha pena. São 2 mundos diferentes. Mas elas não me tratam como detenta, pessoa sob custódia, ou seja lá o que for. Elas me tratam como gente, como igual. É uma relação delicada entre as detentas, os chefes e os agentes aqui dentro. Existe uma distância entre a gente. Não dá pra gente tratar um criminoso como amigo. Aí se você vira colega, eles tomam liberdade, começam a pedir coisas. Você pergunta o que eles fizeram? Não, às vezes eles mesmos me contam. Às vezes eu pergunto só pra ver. Sei que eles nem sempre vão falar a verdade. Não costumo julgar. Trato eles com respeito. Respeito é essencial. São seres humanos. Mas muita gente fica sabendo do seu caso e acaba virando a cara por causa do que você fez. Mas eu acho que só Deus pode julgar. Eu quero sentir que tenho valor. Por mais que um detento se torne conhecido, os agentes dizem que não podem baixar a guarda.
Quando eles estão aqui há mais tempo, você sente que pode relaxar um pouco? Não, se relaxar demais, nunca se sabe. Então não dá. Só tem um. São 5. Ali? Isso. Pode sair? Pode. Um agente acompanha Nadine o tempo todo, enquanto ela empurra o carrinho pelos longos corredores até as alas femininas. Oi, pessoal! Bom dia, tudo bem? Eles estão entrando. Tem beterraba, salada e isso aqui é atum. Deixa eu conferir. É salada de atum. Nadine também está autorizada a servir a comida. Você é tipo a tia da merenda. Sim, e eu adoro isso. Gosto de ver todo mundo sorrindo e feliz. O almoço de hoje é salada de atum e macarrão, servido às 11 da manhã. O café da manhã é por volta das 5, 5:30. 5 horas é muito cedo. É que tem audiência. Todo dia, centenas de detentos são levados para audiências em outros locais. As refeições acompanham essas saídas. Eles acordam às 3, 5 da manhã e são levados para o tribunal, às vezes para uma audiência menor, presos numa cela coletiva o dia todo. Celas coletivas são áreas de espera dentro dos tribunais. Enquanto esperam, podem receber um lanche no almoço. Pasta de amendoim com geleia, queijo, mortadela e salame. E sabe o que acontece? Quando voltam para a unidade, muitas vezes perderam a refeição. O jantar é servido às 4 da tarde. E eles ficam nesse ciclo eterno de acordar cedo, passar o dia numa cela coletiva e comer uma comida horrível. Às vezes ficam completamente exaustos. Em outubro de 2019, a Câmara Municipal votou pelo fechamento definitivo de Rikers até 2027, citando anos de violência e condições insustentáveis. A cidade concordou em abrir 4 novas prisões menores em Manhattan, Brooklyn, Queens e Bronx, atualmente em construção. Juntas, foram projetadas para abrigar 4.160 detentos. Mas em 2025, só a população de Rikers chegou a quase 7.000 detentos, o maior número em 6 anos. Uma comissão independente afirmou que é improvável que a ilha Rikers feche dentro do prazo estabelecido. Por causa dos atrasos na construção, o mais cedo que isso pode acontecer agora é 2031. Helvin disse que seria mais fácil levar comida para as prisões dos distritos do que para a ilha Rikers. As instalações também ficariam mais perto das audiências e seriam mais acessíveis para visitas. É um plano que o novo prefeito da cidade, Zoran Mandani, já apoiou. Antes de Rikers fechar de vez, um novo cardápio está prestes a mudar tudo. Em 2024, Nova York recebeu uma verba de $100 mil para desenvolver opções de cardápio mais saudáveis à base de plantas em Rikers, incluindo pratos como chole masala e macarrão com espinafre e alcachofra. Eu tô bem animado, porque a gente teve um treinamento sobre isso. E na minha opinião, é bom demais. Mal posso esperar pelo curry de grão de bico. Sério, é muito bom. O assunto deixa o Sr. Ajeda, que é da Guiana, mais animado que tudo. Ah, você conhece o curry guianense. A gente faz curry, um pepper pot e um arroz mexido. A cidade contratou a ONG Hot Bread Kitchen para desenvolver cardápios com baixo teor de sódio, foco em vegetais e em escala. Mas Nadine não está totalmente convencida. Eles estão tentando tirar a carne da gente. Não querem que a gente coma carne. Mas eu acho que devia ser uma escolha. Aqui dentro, uma refeição pode significar tudo. É muito bom quando eles vêm até a gente e dizem: tomei um café da manhã reforçado, ou almocei bem. Então é importante que em tudo que você faça, você coloque amor. 3 refeições é importante para todos nós. Você pensa em trabalhar numa cozinha ou algo assim? Vou reabrir meu restaurante. Eu gosto de cozinhar e deixar as pessoas felizes. Vou ter que dar um passo de cada vez para voltar onde eu estava, mas vai dar certo. O Cheesecake Factory tem mais de 250 opções diferentes em seu cardápio e tem um dos maiores menus entre as redes americanas. Enquanto muitos restaurantes cortam pratos para economizar, o Cheesecake Factory faz o oposto e inclui mais de 10 pratos por ano no cardápio. Tudo é preparado quase do zero todos os dias, incluindo 100 molhos diferentes.
Fazer tudo fresquinho todos os dias é bem desafiador. Jay Hinson trabalha na empresa há 28 anos e é ele que treina os chefes nos novos pratos. A gente acaba errando assim que começa a achar que alguma coisa tá fácil. Quero batatas perfeitas, hein? Ei, o purê ainda tá saindo frio. A estratégia do Cheesecake Factory de quanto mais melhor funciona. As vendas vêm aumentando desde 2020 e vão na contramão de outros restaurantes do mesmo estilo. Nós fomos ver o que é necessário para o funcionamento das cozinhas do Cheesecake Factory e como ele tem lucro com um menu tão extenso. Esse menu parece mais um livro. Olha só quanta coisa! Os chefes já começam a fazer a preparação e cozinhar horas antes dos clientes aparecerem. Você pega sua lista e se concentra no seu trabalho. Todos precisam de cuidado para pesar, medir e cortar tudo com precisão para atingir o padrão certo de sabor. Eles fazem todo esse preparo em 5 estações, fatiando dezenas de itens por dia, como queijo, legumes e carne. Corta mais grossinho. Se fatiar muito fino, ele vai ressecar quando entrar em contato com o ar. E grosso demais vai ficar borrachudo. Nessa estação, o Juan Carlo Dias prepara mais de 100 pastas, molhos e temperos, como o molho marinara. Ele assa os tomates e os bate no liquidificador com manjericão fresco e alho. Depois, ele mistura tudo nesse recipiente. Assim que o molho fica pronto, o Juan separa um pouquinho dele para ser experimentado. Perfeito. No ponto certo. Belo trabalho. Joel Lopes faz o controle de qualidade. Ele experimenta tudo para checar se estão no padrão da rede. Já se cansou de provar tudo? Com o tempo, você acaba se acostumando. E fica bom para pegar se o sabor de algo tá diferente. Tá crocante. Tá bem bom. Sim, tá perfeito. O purê tá meio seco. Você colocou mais creme? Assim que o Joel aprova os ingredientes, a equipe os armazena aqui. E tudo será usado em 7 dias. A câmara fria é organizada exatamente como as nossas estações na cozinha. Molhos, fatiamento, saladas e produção têm suas áreas dedicadas. O maior segredo para preparar os pratos de forma rápida é ter organização. Então, se a gente vê um cozinheiro correndo para lá e para cá, entre a estação e a câmara fria, isso significa tempo perdido. Para agilizar e reduzir erros na cozinha, os chefes têm telas nas estações que os guiam passo a passo pelo preparo de cada prato. Os cozinheiros chegam às 9 da manhã para começar os preparos. Ingredientes e itens já preparados, como os bolinhos, são separados por seções e identificados em gavetas abaixo de cada estação. Assim que é feito um pedido, os chefes têm 15 minutos para entregar pratos principais e 7 para as entradas. É um verdadeiro malabarismo decidir quantos itens do menu a gente vai preparar em cada estação. Às 11h30, o restaurante começa o serviço, e é o algoritmo da rede que decide quando enviar os pedidos para as estações. Um bife, por exemplo, demora mais para cozinhar e aparece na tela antes de um pré-preparado. Assim, tudo de um mesmo pedido é servido ao mesmo tempo, mas mesmo com organização rigorosa e um algoritmo cronometrado, algumas coisas escapam. Por isso, os tickets dos pedidos ficam laranja quando começam a passar do tempo. Os cozinheiros fazem as tortilhas do zero e devem colocar a quantidade certa de recheio, pois muito molho pode deixar encharcado e pouco pode desequilibrar o doce, o picante e o ácido. Esse prato é novidade no menu, então os chefes estão um pouco mais lentos. O ticket fica vermelho se o prato estiver atrasado. Isso pode acontecer nas estações mais difíceis, como a de massas, onde os chefes vigiam até 10 panelas ao mesmo tempo, ou na grelha, onde as carnes exigem atenção total. Quando você coloca os pães e a carne na chapa, precisa tomar cuidado com todos os movimentos que fizer a partir daí. Se você se virar um segundo, pode queimar a carne e os pães podem perder o ponto. Se a equipe se atrasa, um gerente da cozinha pode entrar na linha para ajudar. Mas se tudo fluir bem, gerentes como o Joel ficam de olho nessa área de passagem. Daqui o Joel dá sua aprovação final, antes que qualquer coisa saia da cozinha. Tá vendo que tem um pouquinho de molho na lateral? Limpa bem, tá? Mais dourado, hein? Quero ver as camadas. Pode empilhar esse bem alto. Você quer a melhor apresentação, certo? Os aspargos têm que apontar na mesma direção, tá bom? Ele mede as temperaturas. O purê ainda tá saindo frio, gente. Tamanho das porções. É o pão de 250 nesse, certo? O frango tá meio pequeno, hein? E experimenta tudo.
Ô Alex, posso provar pra ver como tá essa água do macarrão? Precisa de mais sal, Alex. Os 250 itens do menu saem dessa cozinha. Mas o menu do Cheesecake Factory nem sempre foi tão extenso. Tudo começou como uma padaria familiar que só fazia uma coisa: cheesecake. Na década de 40, Evelyn Overton fazia e vendia cheesecakes em Detroit, mas sem muito sucesso. Então, ela transferiu a padaria para Los Angeles, que tem um mercado maior, e seu filho David Overton ajudava no negócio. Eles ofereciam 12 tipos diferentes de cheesecake para os restaurantes, mas os novos sabores não pegavam. Os restaurantes não viam motivo para ter mais de um sabor de cheesecake. Então David decidiu arriscar em 78 e abriu o primeiro Cheesecake Factory, mudando o foco da marca para o serviço completo. Ele queria mostrar para os restaurantes o que eles perderam. Mas ele não tinha experiências em administrar restaurantes. Ele ficou tão nervoso no dia da inauguração que não abriu até às 14 para evitar o movimento do almoço. Mas quando finalmente abriu as portas, ficou lotado em 10 minutos. O menu original tinha 60 itens que ele mesmo sabia cozinhar, como hambúrguer e quiche. E não tinha batata frita, porque ele não sabia usar fritadeira. Foi justamente essa falta de experiência que o levou a criar um cardápio todo feito do zero. E ele brincava que se algum cozinheiro fosse embora, ele conseguiria assumir a linha e preparar as coisas. Eles tinham saladas, café expresso e um menu de sobremesas enorme. A rede conquistou a classe média, que representava quase metade da população do país na década de abertura do Cheesecake Factory. A região em que ele abriu só tinha restaurantes sofisticados e fast food. Mas não tinha nada que ficasse no meio termo. Aí o David criou um restaurante bem no meio disso tudo, de propósito. E com cada vez mais restaurantes usando comida congelada e micro-ondas, a comida fresca do Cheesecake Factory ganhou destaque. Nos 50 anos seguintes, David abriu mais 252 unidades ao redor do mundo e nunca parou de aumentar o menu. Hoje em dia, o Cheesecake Factory tem um dos maiores menus dos Estados Unidos. Nossa equipe de operações da cozinha bateu o pé e disse ao David que ficarão em 250 itens e que não vai dar para aumentar muito mais do que isso por causa da complexidade do que já temos. Mas isso não impediu a inclusão de novas receitas, e 2 vezes por ano, a rede lança novos itens. E para não aumentar o menu, itens que saem pouco dão lugar aos novos. Os cheesecakes são fabricados em Los Angeles e Carolina do Norte, e vão congelados para os restaurantes. E a maioria dos outros pratos são preparados no local. É função do Jay descobrir como encaixar os novos pratos nos caóticos fogões e estações do restaurante. Para adicionar 18 itens novos no menu, a gente deve provar mais de 100 receitas. E o que é uma boa receita? Uma receita é boa quando você quer comer o prato todo, enquanto ainda está experimentando várias em seguida. Eles demoram até 16 semanas para criar novos pratos. E quando estão prontos para o lançamento, funcionários de todo o país vão à sede na Califórnia. Eles são treinados por 1 semana para aprender os novos pratos e depois voltam e treinam suas equipes. Eles demoram até 5 dias para aprender os pratos novos. Mas será que eles conseguem mesmo executar todos eles? Eu quis fazer um teste e provar o que eles têm de novo. Olha só o tamanho desse menu! Ele tem 22 páginas. De um lado, tem bolinhos fritos de macarrão com queijo, que é bem americano. E do outro lado, tem rolinhos primavera e camarão com pimenta tailandesa. Comecei com 2 pratos bem populares: pickle fries e rolinhos de abacate. Olha só o picles aqui dentro. Tem mais casquinha que recheio, mas é bem gostoso. Que delícia! É literalmente guacamole numa casquinha frita. Dá pra entender por que são os favoritos. Aí vieram os pratos principais mais populares e os mais novos. Quando você vê aquele preço de $30 no menu, não faz ideia de quanta comida vem em um só prato. Isso aqui parece comida para 7 semanas. O Tuna Poke Bowl, uma novidade deste ano, foi um dos meus favoritos. Isso é bom demais. Eu conseguiria comer tudo isso sozinha. Tem até peixe cru no Cheesecake Factory. É claro que se você fosse a um restaurante de pokés, poderia comer algo um pouquinho melhor. Mas aí não poderia pedir esse macarrão jambalaya. Então, acho que é aí que o Cheesecake Factory se diferencia. Você consegue uma comida de nível bem bom em categorias bem variadas. E tudo é bom de verdade. Vou admitir que tô até meio surpresa.
Mas hoje, menus tão extensos são incomuns em redes, que só os diminuem, como o Starbucks em 30%, o Chili's em 25% e o Outback em quase 20%. E essa tendência começou durante a pandemia. Esse setor trabalha com margens bem apertadas e uma economia de 1 a 2% faz muita diferença. Então, se você faz cortes e economiza 2% em mão de obra, operações e ingredientes, isso pode significar uma economia de milhões de dólares. Com os preços de ingredientes importantes, como carne e alface, subindo, muitos restaurantes estão cobrando mais. De 2020 a 2025, os preços nas redes aumentaram uma média de 42%. No IHOP, subiram 82%. No Texas Roadhouse, 46%. E no Cheesecake Factory, 40%. E quase 40% dos americanos estão saindo menos para comer fora. E quando decidem sair, escolhem lugares com porções maiores. Ao invés de gastar 15 a 20 dólares no McDonald's, que vai durar só uma refeição, você pode gastar de 23 a 25 dólares com uma refeição do Cheesecake Factory, levando uma quantidade que vai te alimentar no jantar e no almoço do dia seguinte. E as porções são enormes. Em Manhattan, uma fatia de bolo deve ter o tamanho só desse montinho de chantilly. Mas aqui, dá para dividir fácil uma fatia entre 3 pessoas por 13 dólares. A decoração do Cheesecake Factory também é diferente. A maioria das redes, como Starbucks, Red Lobster e Subway, já passou por reformulações, mas esse lugar continua praticamente igual ao que eu ia na infância. E eu acho que eles apostam nessa nostalgia. Parece até uma viagem no tempo. E essa experiência faz os clientes ficarem mais por ali e pedirem mais, considerando que a maioria das pessoas deve pedir alguma sobremesa no Cheesecake Factory. E as bebidas e sobremesas costumam ser os itens mais lucrativos nos restaurantes. Só no Cheesecake Factory, as fatias de bolo representaram cerca de 17% das vendas em 2025. É uma ótima sacada para uma rede de restaurantes se tornar uma marca em torno de um dos itens de maior margem de lucro. O preço dessas sobremesas varia entre 11 e 13 dólares. Ou seja, você paga cerca de metade do preço de um prato principal. E quase não dá trabalho para a cozinha. A rede também economiza usando os mesmos ingredientes em vários itens diferentes, como essas massinhas finas, por exemplo, que vão em saladas asiáticas, rolinhos primavera e nachos asiáticos. A Cheesecake Factory é uma das redes de restaurantes com maior faturamento dos Estados Unidos. Uma unidade pode gerar mais de 12 milhões de dólares em receita bruta por ano. Compare isso com o Texas Roadhouse, que fatura pouco menos de 8 milhões por ano por unidade, ou com o Chili's, que fatura cerca de 5 milhões. No primeiro trimestre de 2026, o Cheesecake Factory superou as expectativas da bolsa com um recorde histórico em vendas. Se você tem uma família grande em que um filho quer pizza, outro quer hambúrguer, o pai quer bife grelhado e a mãe quer macarrão, é aqui no Cheesecake Factory que todo mundo vai sair satisfeito. Esta cafeteria, há 70 anos, alimenta 5 mil pessoas por semana. Michael Green é a terceira geração da Matthews Cafeteria em Tucker, na Geórgia. 4,5 kg de macarrão, são 200 porções. E essa é a menor quantidade que eu faço. No início dos anos 1900, enquanto os diners criavam a identidade nordeste-americano, o Sul tinha a própria marca, as cafeterias. Qualquer pessoa de uma certa idade hoje e que cresceu no sul dos Estados Unidos comia em cafeteria. No auge, havia milhares de cafeterias em todo o país, com redes como Morrisons e Luby's surgindo por todo o sul. Não sei se sabe, mas nas listas telefônicas havia uma seção exclusiva de páginas de cafeterias. É uma coisa mais de domingos. Saiu da igreja, pegou as crianças, vai à cafeteria. Mas nos anos 90, as filas das cafeterias reduziram e muitas redes fecharam. Não se trata só de comida, mas também da comunidade. Para as cafeterias que restam, o aumento dos preços dos restaurantes pode trazer os clientes de volta. Os preços do fast food subiram e os consumidores procuram melhor custo-benefício. Restaurantes com atendimento e porções maiores fazem mais sentido. Fui à Geórgia para descobrir por que esse tipo de negócio está ficando mais difícil de encontrar e para aprender como uma das cafeterias mais antigas do estado e uma das mais novas estão lutando para manter o balcão ativo e as comunidades alimentadas. Essa é uma forma muito difícil de ganhar a vida. A cesta faz todo o trabalho. Isso mesmo. A Matthews Cafeteria abriu na Geórgia em 1955.
Na época, o subúrbio de Atlanta estava se tornando um polo industrial, e os trabalhadores paravam lá nos intervalos do almoço. Vamos ao porão. Michael ainda serve muitos dos pratos originais criados pelo avô. Nós nem anotamos receitas. Não há nada escrito aqui. Como esses biscoitos que a chefe Maria mistura e corta à mão há 24 anos. O macarrão com queijo é receita da avó do Michael. O macarrão dela era esponjoso. Era tipo um escondidinho. Ele vai ficar meio cozido demais, na opinião de algumas pessoas. Mas era assim que minha avó fazia. Aqui no sul dos Estados Unidos, não fazemos assim. Não vamos cozinhar al dente. 4,5 kg de macarrão e 3,5 de queijo, essa é a proporção perfeita para mim. Parece muito leite, mas aqui tem muito macarrão. Na cozinha, a gente tem que aprender a ser ambidestro, senão vai cansar um braço. Isso eu posso garantir. Do outro lado da cozinha, os chefes preparam um favorito da clientela, dumpling de frango. Elas vão cortar a massa agora. Depois tem que deixar secar para endurecer só um pouquinho. Isso só dá um pouco mais de resistência quando vão para o caldo fervente. Michael trabalha em grande escala, com 100 itens no cardápio toda semana. Ele também tem que escolher pratos que fiquem saborosos por horas no balcão aquecido, uma característica clássica das cafeterias. Olha esse arroz, por exemplo. Michael cozinha no vapor como se fosse macarrão, com muita água. Assim, ele fica soltinho. Michael também está trabalhando dentro dos limites de um prédio apertado de quase um século. Não temos estrutura aqui. Meus parentes moraram aqui em algum momento. Depois, virou um armazém. Em vez de subir comida pelas escadas até o restaurante, os chefes dependem desse elevador velho de 1950. E o elevador nem era elétrico antes. Tinha contrapesos e era manual. Ainda melhor que as escadas. Mas mesmo com essa estrutura antiga, a equipe tem que manter o restaurante funcionando 15 horas por dia, das 5 da manhã às 20 horas. Eles abrem cedo para os operários da fábrica, que começam às 6 horas. Preenche um vazio para as pessoas. Não tem outro lugar para tomar café da manhã. Vocês vêm sempre? Toda manhã. Já faz 50 anos. 50 anos. O clubinho do café da manhã. Adorei. Diferente dos buffets, que geralmente cobram uma taxa fixa por comida à vontade, as cafeterias cobram por item. Conforme passa pelo balcão, escolhe o que quer e paga pelo que está no seu prato. Olha essa variedade! O que realmente impressiona é que tudo isso custou menos de $15. Olha isso! Tem uma crosta gostosa por fora, mas é macio e fofinho por dentro. Perfeito! É muito bom. Eu preciso de 3 mãos. Agora massinha de biscoito com molho. Meu Deus, olha o brilho disso. A massinha ainda crocante. Eles descobriram o segredo de deixar a massa crocante, mesmo no molho. Eu parava em cafeterias nas viagens de carro quando era criança, e isso é muito familiar e acolhedor. Mesmo tendo acabado de chegar, me sinto meio envolvida nesse aconchego de um sanduíche gigante de massa crocante e uma montanha de molho de linguiça. Mas o dia apenas começou. Em 3 horas, centenas de pessoas vão aparecer para a hora do almoço, e o Matthews muda o cardápio todos os dias. Na terça-feira que visitamos, o Michael estava terminando o porco no barbecue, cozido lentamente lá nos fundos por 12 horas. Quase se desmanchando. Quase. Esse é um churrasco bom mesmo. Pra você. Esses são os melhores pedacinhos. Não sei porquê, sempre gruda na grelha. Uau! O açúcar quase vira um caramelado por fora. Que crosta mais linda! E na sexta é dia da caçarola de frango com arroz da Jenna. Era tão bom que colocamos no cardápio. Então, eu só peguei e multipliquei as quantidades por 1000. Foi 1000 mesmo. O Michael conheceu a esposa aqui 14 anos atrás, durante um almoço. Do outro lado desse poste, tem uma placa que diz onde a Jenna conheceu o Michael. E foi lá que eu pedi ela em casamento. Mas não foi só a esposa que fez o Michael continuar voltando todos esses anos. Eu odiava isso aqui. Eu não suportava trabalhar aqui no verão. Meus amigos não trabalhavam, estavam na piscina. E aí você fica velho o suficiente para ouvir as pessoas quando elas falam o quanto esse lugar é especial para elas, por qualquer motivo que seja. Agora entendi. Preciso de uma colher. Eu amo cozinhar. O vapor, os sons, os cheiros, a energia
e as pessoas com quem trabalho todo dia. Amo essa gente. Amo mesmo. Oi. E aí, Green? Te amo, cara. Fiquei ainda mais impressionada com o cardápio do almoço. Dá pra ouvir isso? Tá bem crocante. O frango está macio por dentro. Agora vou experimentar esse frango e os dumplings. Ah, que aconchegante! E eles deixam os dumplings bem firmes para ter uma mastigação gostosa. E o meu favorito agora, esse macarrão com queijo. Sucesso! É tipo macarrão com gosto de infância. Dá pra ver porque é um dos favoritos da galera. Essas 2 bandejas pra mim e pro meu câmera custaram $47, incluindo sobremesas. Veja essa crosta! E depois, torta de morango. Muito bom! É bem impressionante que tanta coisa seja feita do zero, porque não é uma cozinha assim tão grande, sabe? E eu não era a única curtindo. O policial aposentado, Mike Reagan, vem com os amigos da corporação toda semana. É meio que um ponto de encontro da comunidade em Tucker. Tucker ainda tem aquele clima de família pequena, sabe? Tipo, cidade pequena. E quando a gente vem aqui comer, tem muita gente com quem não conversamos, mas sempre cumprimentam. Sempre dão um oi. Esse clima de comunidade é parte do motivo das cafeterias fazerem tanto sucesso desde o início. Mas elas não começaram no Sul. A primeira cafeteria surgiu em Nova York em 1885, em frente à Bolsa de Valores. Os corretores comiam e depois pagavam a conta no final do mês. Na década de 1890, numa exposição em Chicago, o estilo de restaurante foi chamado de cafeterias, emprestando uma palavra espanhola para essa denominação. Em 1906, foi inaugurada a primeira rede de cafeterias da Califórnia, a Boo Brothers. Em 1927, havia 6 unidades em Los Angeles e foi apelidada de Rota das Cafeterias. Aí então, as cafeterias começaram a dominar o sul do país. Elas combinavam a culinária caseira tradicional e preferida da região. O público só cresceu após a Segunda Guerra Mundial, quando o sul se urbanizou em torno de fábricas têxteis, montadoras de carros, aviões e estaleiros. As cafeterias se tornaram a opção preferida dos trabalhadores que tinham pouco tempo para a refeição. A comida ficava à mostra, reduzindo as reclamações dos clientes. As grandes quantidades reduziam o custo por porção. E a fila era organizada de forma que os acompanhamentos mais caros, como sobremesas e saladas, viesse primeiro, incentivando os clientes a encher a bandeja antes de chegar aos pratos principais, como carnes. A Morrisons foi inaugurada em 1920 e se tornaria uma das maiores redes de cafeterias da América, seguida por redes como S&S na Geórgia, K&W na Carolina do Norte, Piccadilly na Louisiana e Luby's no Texas. Aos domingos, as cafeterias do Sul se enchiam de famílias depois da igreja. Saímos da igreja, pegamos as crianças e vamos para a cafeteria. Nos anos 1960, as cafeterias estavam nos shoppings e centros urbanos no Sul. Mas havia uma tensão se formando. As cafeterias estavam sob leis de segregação. Em 1961, houve um protesto na cafeteria Anna Maud, em Oklahoma. Em 1964, dezenas de negros do Tennessee foram presos por protestar contra o Morrisons, que era exclusivo para brancos. A rede não mudou a política de segregação até mesmo depois que a Lei dos Direitos Civis foi aprovada, proibindo a segregação em espaços públicos. Logo, as cafeterias enfrentaram forte concorrência do fast food. Em meados dos anos 70, McDonald's e Burger King tinham centenas de unidades. Eles eram mais baratos que uma cafeteria e tinham a vantagem dos drive-thrus. E eles têm poder de compra. Eles podem oferecer opções por $1. Eu não consigo. É como uma loja de ferragens familiar concorrendo com uma mega loja. As cafeterias também sentiram a pressão das redes de restaurantes como Chili's e Applebee's, que se expandiram rapidamente nos subúrbios americanos nos anos 80 e 90. O movimento dos shoppings começou a diminuir, reduzindo as multidões que sustentaram as cafeterias durante décadas. Muitas cafeterias tentaram cortar custos, trocando ingredientes frescos por enlatados e congelados. Mas perderam clientes fiéis quando a qualidade piorou. Os negócios estavam tão difíceis que as grandes redes de cafeterias começaram a fechar. A Piccadilly comprou a Morrisons. Em 2020, a Luby's quase faliu, mas um novo proprietário conseguiu salvar 32 unidades.
Em 2022, a Piccadilly comprou outra rede, a K&W. Mas 3 anos depois, fechou todas as unidades restantes. A própria Piccadilly passou de 270 unidades em 1998 para menos de 30 unidades hoje. A família, tudo o que existia, a tradição, tudo isso se foi. Tudo se acabou. Isso parte meu coração. É triste. É triste ver as coisas se perdendo ao longo do tempo. Mas uma cafeteria mais nova na mesma região do Matthews está provando que nem todas são antiquadas. Quando uma das cafeterias S&S da região fechou após 43 anos no mercado, Lewis Squires comprou os equipamentos antigos. Fiquei com o coração partido por isso. Então, pensei que poderia salvá-la. Em 2017, ele abriu o Magnolia Room e reformou toda a linha da cafeteria. Tem preços mais altos, um ambiente mais sofisticado que o Matthews e dispõe de garçons. Além disso, não abre para café da manhã. Mas a cozinha ainda é agitada numa manhã fria de quarta-feira. Vocês sentem a pressão? Isso mesmo. Vamos lá, 3 minutos para essa lasanha. E a chefe Deborah Tardjeff está no comando de tudo. E aí, Cirila, já tiramos todo o pão? Tudo pronto. Está cheio? Muito obrigada, querida. Vagem, feijão carioca, couve e beterraba. Eu comecei a cozinhar quando tinha 9 anos, então isso tudo aqui é a minha paixão. É algo natural. Ela tem que manter todos na linha, porque juntos, eles farão 37 pratos para o almoço em apenas 3 horas. Ninguém quer ir a um restaurante com comida fria. Quero todo mundo correndo, e como podem ver, eles correm. Correm muito. Num lado da cozinha, os cozinheiros picam todos os produtos frescos para saladas e vegetais refogados. 2 pessoas nas fritadeiras, colocando quiabo e frango. Deborah fica bem atrás deles, dando instruções. Sem balançar. Isso, deixa a cesta fazer o trabalho. Aí está, voilá! Na seção de panificação, os chefes preparam pão de milho e tortas, cobertas com muito merengue. Esta cozinha pode parecer uma máquina bem azeitada, mas antes de abrir o Magnolia Room, Lewis não tinha experiência em restaurantes. Ele trabalhava na Macy's. Não sei cozinhar. Quer dizer, não gosto de cozinhar. Eu não gosto disso. Mas quando percebeu que um S&S próximo estava vendendo equipamentos com desconto, entrou no ramo de restaurantes. Era uma liquidação. Consegui todos os equipamentos por 24 mil. Então foi uma pechincha. Para duplicar isso hoje, seria cerca de 200 mil. E foi uma aposta enorme. Olhando para trás agora, fui inocente. Eu não tinha noção do quão complexo era trabalhar com restaurantes. Então, a jornada, pelo menos nos primeiros dias, era: devo continuar fazendo isso ou não? Sabe, será que eu desisto de tudo? Ele escolheu um espaço bem estruturado como local do seu novo restaurante por causa do tamanho. Foi bem difícil encontrar um espaço que pudesse acomodar um balcão de aço inoxidável de 15 metros de comprimento. São 2 bancadas de 7,5 metros de comprimento. Aí, o balcão chegou, e lá estava eu com 2 bancadas enormes que pareciam baleias encalhadas. Fiquei bem desanimado. Mas olha só agora. Ficou muito bom assim. Como Lewis não sabia como administrar, ele contratou pessoas que sabiam. É uma forma totalmente diferente de alimentar o cliente e servir o cliente. E você precisa de pessoas que tiveram essa experiência. Ele convenceu Deborah a deixar o emprego em Baton Rouge, Louisiana, onde ela diz que a qualidade da comida tinha decaído. Eles mudaram muito. Eles se afastaram das tradições mais antigas. Ninguém queria isso. Os clientes foram sumindo e o trabalho diminuiu. Lewis encontrou a garçonete Shirelle Summers em outro S&S em Atlanta e a garçonete Tenisha Williams de um Piccadilly em Atlanta, onde ela trabalhou por 23 anos. Vai pegar minha bandeja? Mas é bem pesada. Eu sei. Olha só ela. Nem tremeu, nem um pouco. Ah, valeu. Sim, eu sou feliz aqui. Adoro tudo aqui. Eu também. Sim, senhora. Alguns dos chefes do Lewis até trouxeram receitas antigas de redes anteriores, mas as melhoraram com ingredientes frescos. As tortas ganharam baunilha verdadeira, em vez de artificial, e manteiga, ao invés da margarina. É em parte por isso que Lewis se afastou do modelo antigo e mais barato de cafeteria e começou a cobrar mais. Os pratos principais, em média, são 28% mais caros que os do Matthews.
Apesar do custo, o Magnolia Room prosperou, diz Lewis, porque voltou ao que tornou a rede tão bem-sucedida acima de tudo: comida realmente deliciosa. Todas essas cafeterias costumavam ter comida excepcionalmente boa, no nível do que estamos servindo aqui. Mas elas abandonaram isso. Eu sempre vou tentar reajustar o preço antes de baixar a qualidade. Ele diz que as pessoas pagam. Com que frequência você vem aqui? De 6 a 7 vezes por semana. E, com o preço dos mantimentos, não vejo muita diferença de custo. Os clientes do Magnolia não são os únicos que fazem contas. As pessoas querem sentir que vale a pena sair para comer. Em 2025, os preços do fast food subiram mais rápido do que os dos restaurantes. Em uma economia em forma de K, consumidores de baixa renda estão reduzindo gastos, não comendo tanto fora, enquanto consumidores de alta renda ainda continuam saindo. Mas se eles percebem que estão gastando de $12 a $15 no drive-thru, começam a pensar: eu poderia ir para o outro lugar, sentar e ter uma experiência melhor pelo mesmo valor. As marcas que oferecem porções maiores a preços razoáveis, como Olive Garden, Texas Roadhouse, Chili's, percebem o crescimento no movimento. Mas os gigantes, como Wendy's e McDonald's, não estão vendo o mesmo impulso. E essa mudança está acontecendo em todo o setor, não apenas nas redes. Para o Magnolia Room, essa mudança está aparecendo no caixa. Eles fazem todo o trabalho. Eu só tenho que aproveitar. Não tem nada artificial. Não trabalhamos com congelados. Grande parte dos comentários que recebemos é de que é um excelente custo-benefício, porque realmente tem o mesmo nível de frescor e qualidade que um restaurante sofisticado pediria. Assim como as lanchonetes dos anos 50, a cozinha do Lewis faz tudo do zero. As pessoas não acreditam que ainda fazemos isso. Temos um custo de comida muito bom, temos um bom custo de mão de obra e todo mundo fica feliz. Então, essa ideia de que não pode ser feito no mundo de hoje por causa do alto custo da mão de obra não é o que eu percebo. Mas o que Lewis disse sobre qualidade era verdade? Resolvi testar, primeiro com o frango frito. Essa pele do frango está bem crocante. Eu não entendo como eles fritaram isso algumas horas atrás e ainda está tão crocante e suculento. Esse frango está mesmo incrível! Olha o tamanho desse pedaço! É um frango inteiro. Do tamanho da minha cabeça. Peguei a torta de frango com massa crocante por cima. Em vez de massa mole, colocaram massa crocante por cima. Olha esse bagre recheado com caranguejo! Oh! Uou! Primeiro sentimos esses temperos crioulos bem fortes e depois aquela nota salgada no final. Isso aqui em uma cafeteria. Parece brincadeira. Agora quiabo frito. A única coisa em que o Matthews poderia ter ganhado é no macarrão com queijo. Não tem aquele molho cremoso que vimos no Matthews. Esse aqui parece mais um soufflé. Considerando a manteiga que já tem, nem deveria estar colocando mais, mas estamos no sul. É essa maciez que derrete na boca. Ai, está tão gostoso! Essas bolinhas de batata doce foram uma surpresa incrível. Marshmallow, batata doce, biscoitos salgados, fritos. Tudo junto. E muito açúcar. Acho que nunca provei nada assim. Parece especial. A comida do Magnolia Room estava deliciosa, mas também reimaginou o que uma cafeteria poderia ser e reconstruiu uma comunidade em torno da comida, na qual fui imediatamente acolhida. É exatamente como se você tivesse cozinhado em casa. É só isso. É, mas não precisamos cozinhar. É só vir aqui. É só vir aqui. Conheci esse casal na fila, Mama Eula e o marido, Sr. Maddox, e eles me convidaram para sentar com eles. Eu sou uma tia velha. Duvido muito. 78 e 75. Não parece. Para com isso. Olhe bem pra gente. A comida do Sul faz todo mundo parecer jovem. Vai querer molho? Quando a gente entra aqui, é caloroso e acolhedor. É. É como uma família. Parece que estou em casa. É. Me sinto na minha casa. Como se já nos conhecêssemos. Sei. Como se a gente se conhecesse há anos. Te conheço da vida toda. Sou do interior. É como aquela comida que a gente tirava do fogão, colocava na mesa e a família toda vinha comer. É o que este restaurante representa. Este é um lugar do aconchego.
Você pode ser minha filha. E você pode ser meu filho também. Seria uma honra. Obrigada. As garçonetes abraçavam as pessoas que entravam e sabiam os nomes e pedidos de cor. Algumas são pessoas ricas. Algumas são pessoas de baixa renda. Recebemos também todos os grupos raciais. Tem gente mais velha e mais jovem. Acho que essa comida é um grande equalizador. Me perguntei se Louie conseguiria salvar outras filiais falidas da rede de cafeterias. Há alguns KWs que parecem vazios neste momento. Estou salivando. E isso está me deixando bem maluco. Eu fico imaginando que fariam tanto sucesso como mais um Magnolia Room. Então, nunca se sabe. Por enquanto, esse é o único mesmo. Isso o torna bem especial. Michael também não tem planos de duplicar a Matthews Cafeteria. Ele está focado na comunidade que já existe, dependendo da gerente de hospitalidade, Candice Caswell, para fazer as pessoas se sentirem em casa. Vi a Candice fazendo buquês de mesa com azevinho do quintal. Muitos dos nossos clientes vêm aqui há muito tempo e alguns deles estão sozinhos, entende? É. E eles não têm ninguém, então isso meio que cria uma atmosfera mais acolhedora. É muito gentil da sua parte pensar nisso. Bem, eu amo as pessoas e você sabe que eu tenho o dom da palavra, Abby. Comer. O Matthews, congelado no tempo, há muito tempo sabe que precisa estar pronto para servir quem aparecer com fome. Antes, não vinham muitos hispânicos por aqui. Mas agora vem. Muitos hispânicos vêm. São muitos, muitos, muitos mesmo. Eles voltam e às vezes trazem mais pessoas para comer aqui. Tudo parece, na cultura popular, que acaba voltando ao ponto de partida. Calças boca de sino ficam na moda de novo. Cortes de cabelo ficam legais de novo. E então, felizmente para nós, acho que estamos aqui há tempo suficiente para que talvez o jeito que fazíamos as coisas seja legal de novo. O Magnolia Room e o Matthews mantiveram algo que o resto da indústria de restaurantes está clamando: a ideia de que uma refeição ainda pode ser comunitária. E para as pessoas que continuam voltando, vale a pena ficar na fila. Não desistam da gente. Não desistam mesmo. Se você alguma vez estiver na região de Tucker, Georgia, e quiser ver como as coisas costumavam ser feitas no sul, passe por aqui e veja você mesmo.